Bom dia, tudo bem? Como vai vocês? Muito obrigado. Olha, deixa eu tirar o óculos. Estamos começando mais uma live nesta terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 17 de agosto. Me ajuda aí, mandando esta live para 5 pessoas que você quer bem, que você entenda que pode ser interessante o tema de hoje. Hoje o tema é recomeçar, tá bom? Recomeçar. Recomeçar é possível, é necessário. Recomeçar é quando você tem fé, você acredita em Deus, você crê, melhor dizendo, você crê em Deus e você acredita em você. Aí você recomeça. Não tem tempo para recomeçar. Não tem idade para recomeçar. Eu vou falar para vocês algumas coisas que me aconteceram ao longo da minha vida, desde quando eu me entendo por gente, desde criança lá em Salvaterra. Olha o amanhecer, olha o cantar dos passarinhos. Aqui os passarinhos cantam de manhã cedo, neste horário, né? Sempre eu me acordo muito cedo. Eu tenho o hábito de acordar cedo. Sempre me acordei cedo. Já falei para vocês que isso começou lá em Salvaterra, desde criança. Desde criança eu me acordava cedo. Queria ir cedo para a aula. Eu acho que a gente vem com essa coisa, né? Desde quando a gente nasce, né? Na verdade, todos nós nascemos iguais. No entanto, uns despertam uma aptidão, outros despertam outras aptidões, né? Mas uma coisa é certa. Todos nós temos a oportunidade de ver o sol nascer, uma nova esperança que renasce. E por isso mesmo é válido, é necessário e é gratificante recomeçar. Deixa eu ver quem está aqui já. Me ajuda a aumentar a audiência. Odécio Tiburcio. Ô Odécio, tudo bem? Você é de Fortaleza, Odécio? Você que me fez um convite para participar de uma live, é isto? Olá, Diego, tudo bom? Obrigado a vocês. Olha, dispara aí esse botão que manda para as pessoas. Mande para 5 pessoas. Vai ser muito importante, eu lhe garanto, o que eu vou falar para vocês. É muito interessante. E se você acha que tem alguém que precisa recomeçar, mande essa live. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no seu grupo de Telegram, compartilhe aí no seu grupo do Facebook, no seu Facebook, para as pessoas conhecerem, e manda para o pessoal aí do Instagram. Dispara nesse aviãozinho, dispara aí nesse aviãozinho, nesse botão do aviãozinho, manda para 5 pessoas. Assim você vai ajudar alguém que precisa recomeçar. Porque depois desta pandemia, muita gente ficou um pouco descrente, achando assim, pensando, o que é que vai ser da minha vida? O que é que vai acontecer? Perdi o emprego, estou sem trabalho, a minha venda caiu, fiquei sem capital na minha loja, o lockdown, nós tivemos 2, né, aqui em Belém do Pará. Para vocês que estão fora daqui de Belém, eu estou falando de Belém do Pará. Eu sou o Carlos Santos, de Belém do Pará, né?
Então manda aí para algumas pessoas, deixa eu ver aqui, Carlos Santos, quando teremos o podcast com seus filhos? Qual será o tema? Ô Diego, olha, nós estamos mudando o sistema, nós compramos um programa que nós vamos fazer diferente o podcast. Eu estou participando agora de lives, qualquer um que queira me convidar, jornalista, que tenha prática, né? Queira conversar comigo sobre empreendedorismo, sobre experiência de vida, né? Ontem eu participei com Carlos Leal 02. Você pode ir lá no Instagram dele e tá lá a live que eu participei com ele. Ele é de Salvador, na Bahia. Foi 1h02 de live, muito interessante. Vai lá no Instagram do Carlos Leal 02, tá bom? Mas na próxima terça-feira de hoje, 8 dias, eu vou participar de uma live com um jornalista de Fortaleza que me convidou e eu vou participar. Então, neste momento, eu estou participando de lives de jornalistas, empresários, empreendedores, né? Pessoas que querem vencer. Contem comigo. Eu estou pronto para transmitir um pouco da minha experiência. Ontem, inclusive na live que eu participei às 8 horas da noite, a Cíntia, lá de Aracaju, que é jornalista, me fez um convite e eu aceitei e vamos estar participando de uma live. A live sempre à noite, nós vamos fazer e participar às 8 horas da noite. E a nossa live diária é neste horário, 6 horas da manhã. Eu já assisti hoje 2 lives interessantes, muito interessantes. Uma do Bruno Perucci, ele começa a live dele 5h15 da manhã, e assisti há pouco a live do Érico Rocha. Érico Rocha, que é um grande homem da área digital. Eu estou procurando aprender, estou muito focado nessa área digital, que eu já falei para vocês que eu acredito que o mundo converge cada vez mais para o digital. Tem uma frase do Bill Gates que ele disse o seguinte: no mundo terá dois tipos de empresa. As empresas que estão no digital e as empresas que desapareceram. Isso significa dizer que quem não se reatualizar, que quem não estiver na internet, quem não estiver no digital, estará fadada ao insucesso, a desaparecer simplesmente do mapa. É claro, evidente que empresas limitadas à sua área de atuação, é bom continuar. Eu acredito, eu tenho até comentado isso, que só tem espaço para 2 tipos de empresa, na minha opinião. Isso já acontece nos Estados Unidos e no Brasil não será diferente. Vai ter aquela empresa pequena, microempresa, que vai ser o dono trabalhando, a esposa e os filhos, né, com baixo custo, uma empresa pequena, muito pequena, ou uma grande corporação com capital na Bolsa de Valores, né, vendendo as ações, e corporações muito grandes. Esse tipo de empresa média que tem um número de funcionários
intermediário de 20, 30 funcionários, isso, na minha opinião, vai desaparecer. Por quê? Porque eu entendo que a empresa média tem o custo da empresa grande, proporcionalmente, e tem o faturamento da empresa pequena. Então não tem sobrevivência para a empresa de porte médio. Esta é a minha opinião, é a minha visão. Então, como eu sou um homem que gosto sempre de estar em expansão, eu vou optar pelo digital. Eu vou para a internet. Eu estou refletindo muito sobre isso, estou me dedicando muito sobre aprender esse mundo digital, este mundo da internet. Até o meu filho, Silvinho Santos, me deu um livro no Dia dos Pais, e-commerce, né? Muito interessante. E este é o caminho natural do Carlos Santos, é a internet, com baixo custo e fazer escala. O que é fazer escala? É usar ferramentas que você tem à sua disposição para atingir o maior número de pessoas. Eu estou aqui com muitas pessoas assistindo, muito obrigado a vocês, muito agradecido. Agora vocês podem me ajudar. Júnior, obrigado. Bruno Perucci, olha o Bruno, está aqui, um abraço, Bruno. Assisti a sua live. Bruno, entra aqui comigo. Eu assisti você, me acompanho, gosto do seu trabalho. Um abraço para você, Bruno. Não é o Bruno Perucci, é o Bruno Caracciolo. Bruno Caracciolo, um abraço para você. Diego, um abraço. Mande para 5 pessoas esse link aqui. Mas o Bruno Perucci logo vai estar participando aqui da minha loja. Eu vou estar participando da live com ele. Também eu acompanhei ontem, hoje não assisti, ainda não tinha começado. Paulo Machado, que é um cara que eu conheci agora, questão de um mês e pouco atrás. Ele é considerado o rei do hábito. Então, você tem que conservar bons hábitos, estimular bons hábitos e abandonar os maus hábitos. Recomeçar é o nosso tema de hoje. Você, quando empreende, pode ser todo empreendedor, todo grande empresário, começou do nada, começou do zero, começou bem pequeno. Todos os grandes empresários. Porque a grande maioria das empresas não chega à terceira geração. Não chega. Porque normalmente a segunda geração, ou seja, os filhos do fundador de uma empresa, não adquiriram a experiência, não começaram a colocar tijolinho, ou se começar apenas a acompanhar, mas não exercitaram, não sabem os caminhos das pedras. Aí a segunda geração é tranquilo e tal, a terceira geração já começa a dar problema, a quarta geração dificilmente resiste, porque são muitos problemas que surgem no meio do caminho. E você, se não vivenciou as dificuldades, as pedras que foi colocada, porque no seu caminho para ser empreendedor, no Brasil, então, a carga tributária é muito grande, as leis trabalhistas são muito rígidas, muito severas. Agora até que com Michel Temer melhorou um pouquinho, mas o Brasil estava preparando-se para decolar, a economia estava num caminho para explodir no Brasil e veio a pandemia, parou tudo. Mas a pandemia também veio para alertar muita coisa, porque
As pessoas estavam muito acomodadas também. E quando a pessoa se acomoda, a pessoa acha que aquela fase boa é para sempre. E nada na vida, nesta vida, nada é para sempre. Você nasce, você é criança, depois é jovem, depois é adulto e depois morre. Assim é uma empresa. Uma empresa, o empreendedor começa normalmente do zero e progride. As situações começam a se acumular, problemas de toda a natureza começam a surgir e você tem que ter muita obstinação. Você tem que ter muita decisão. Você tem que ter muita determinação para manter. E eu falo para vocês uma coisa. Se você cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem, certamente a empresa vai sucumbir. Não existe empresa, pode ser a maior empresa do mundo que resista a uma inércia. Pode ser uma grande empresa. Se ela é uma empresa familiar, ela não resiste. Se ela é uma corporação, se ela é uma empresa de capital aberto, com ações na bolsa, ela resiste. É por isso que eu digo que a empresa intermediária não vai existir. Logo, logo vai acontecer como acontece no Brasil, como nos Estados Unidos. Eu digo Estados Unidos porque eu sou um admirador da economia americana. Eu acompanho de perto as empresas que crescem nos Estados Unidos, os métodos das pessoas que cresceram. Eu acompanho de perto, leio, estudo. Eu me lembro que o primeiro livro que eu me dediquei a ler foi O Maior Vendedor. Eu acho que o título é esse. Eu li esse livro em 71, eu acho, 72 mais ou menos. Logo quando eu comecei a me entender no mundo dos negócios, eu sempre me interessei em ter conhecimento, ver quem é os vencedores, mas criar o hábito da leitura, ler um livro. Este foi o primeiro livro que eu realmente me dediquei. Foi no momento de muita dificuldade que eu estava passando, foi para recomeçar. Eu tinha a minha banca de disco, aí eu já vou entrar na área do recomeçar, né? Eu tinha a minha banca de disco na 15 de novembro e o Rapa, vocês sabem o que é Rapa? É o fiscais da prefeitura que tira todos os vendedores ambulantes da rua. E eu tinha ido falar com o diretor quando entrou um prefeito novo em Belém. Eu fui ali no Ver-o-Peso, onde tinha a diretoria, o diretor que comandava os fiscais, e ele não queria que permanecessem os camelôs ali na 15 de novembro, porque estávamos todos... A minha banca era na parede, não ocupava muito o espaço dos pedestres, mas tinha muitos vendedores bem na frente da minha banca, e eles colocavam, avançavam, e praticamente não tinha espaço para as pessoas andarem. E ele queria tirar tudo, e o Maniva era um fiscal forte. Aliás, eu tenho até uma
entrevista que o Maniva deu para o Antônio José, jornalista Antônio José, falando dessa minha história. Eu tenho tudo isso gravado e vai estar no meu livro, né? E aí, eu falei com ele e consegui que a gente desobstruísse a rua e se acomodasse próximo da parede. Só que você sabe como é que é. Vendedor, ambulante, camelô, ele aos pouquinhos vai tomando conta novamente do leito da rua e daqui a pouco está tudo normalmente como estava. Aí, o que aconteceu? Eu não lembro do nome dele, mas está nesta reportagem o nome do diretor da fiscalização, e ele mandou tirar todo mundo que estavam desobedecendo. O que eu tinha conversado com ele, eu fui liderando, eu tinha 16, 17 anos, talvez 18, 18 anos eu acho que tinha já 18 anos. Aí eu fui liderando os fiscais e lá vem o carro, uma caçamba da fiscalização com uma Maniva, com uma capa preta, assim, uma jaqueta preta, vinha na frente comandando, todo mundo jogando as mercadorias dentro da caçamba. Aí levaram meus discos, todos jogaram dentro da caçamba. E eu disse, e aí, para onde vai meus discos e tal? Aí o Maniva disse, tem que ir lá na central de polícia, ali na Gaspar Viana, atrás da importadora de ferragem, para ir buscar os discos. Aí marcou lá em 48 horas, 2 dias depois, para ir buscar. Aí eu fui lá, só que quando eu vi aquela cena dos fiscais jogando os discos, meus discos, assim como as outras coisas dos outros ambulantes, dos outros camelôs dentro da caçamba, naquele momento eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou sair da camelotagem, não quero ser mais camelô, vou encontrar uma alternativa. Tomei aquela decisão ao ver aquela cena. E eu fui, confesso a vocês que eu fiquei muito angustiado, porque eu tratava os meus discos com muito carinho, eu economizava, eu tinha que deixar, eu deixava a minha banca de madeira, que eu fiz lá na Escola Industrial Salesiana, eu mandei fazer, melhor dizendo, e eu deixava embaixo, mas os discos, a caixa com disco, eu levava para o 3º andar, porque no 1º andar e no 2º andar era mais caro. Tipo assim, era R$1 para guardar no 1º andar, R$3 para guardar no 1º andar, no térreo, R$2 para guardar no 2º andar e R$1 para guardar no 3º andar, era mais barato. E eu levava a mercadoria lá em cima e pagava só R$1. Era assim que eu fazia para economizar. Então, eu tinha aquele trabalho, aquele cuidado, eu limpava os discos e tal. Aí eu fui lá na central de polícia buscar os meus discos na hora que eles marcaram. Cheguei lá, estava só um pouquinho de disco, talvez 30% do que eu tinha de disco, 40% no máximo. Aí eu olhei assim e disse, mas cadê os meus discos? Não, seus discos são estes aí. Aí eu disse, tá bom. Praticamente tinha quebrado, praticamente tinha ido todo o meu capital. Aí eu disse, tenho que recomeçar. Peguei os discos, saí da central de polícia e vi andando pela 28 de setembro até chegar na 3 de maio e vi lá Esporte Janete. Tinha um cidadão consertando chuteira e eu então pedi uma parte, um lado da parede para botar os discos para vender. Até paguei a luz dele e ele
deixou eu colocar os discos lá. Eu quero dizer para vocês que este foi, seguramente, que eu me entenda, o primeiro recomeço. Não desistir. Então, ponto 1, para você recomeçar, você tem que ter fé, você tem que crer em Deus, você tem que ter confiança, você tem que acreditar em você, você tem que ter decisão, você tem que decidir realmente querer recomeçar. É necessário, é um desafio para você, para mim, para qualquer um. Agora, isto tem um preço. Recomeçar tem um preço. Recomeçar, você tem que estar decidido a recomeçar. Você tem que querer recomeçar. E é necessário. Aí você me pergunta, por que, Carlos Santos, é necessário? Vou lhe explicar. Obrigado. Solta coraçãozinho aí, solta. Solta, porque quando você solta coraçãozinho, o Instagram entende que as pessoas estão gostando desse assunto, desse conteúdo, e aí mostra para mais gente. E você pode ajudar a tantas pessoas que querem e precisam e têm a necessidade de recomeçar. Solta desse botão aqui embaixo, esse último botão aqui à sua direita. Dispara, manda para 5 pessoas que você conheça que precisa recomeçar. Manda para 5 pessoas, quem você entende que não está precisando de recomeço, tudo bem. Mas se esse conteúdo lhe faz bem e você entender que fará bem a uma pessoa que você conhece, eu peço a você que faça isso por mim, por você, por outras pessoas. A maior contribuição que a gente pode dar ao nosso semelhante é a informação. Muita gente está desanimado, muita gente está sem acreditar em si, sem fé. Não acredita porque já tentou outras vezes e continua na mesma. Saiba que enquanto há vida, há esperança. E se você tem saúde, você está melhor do que muita gente. Porque quantos gostariam de recomeçar e não tem essa chance, não tem essa oportunidade, porque não tem saúde? Então, se você tem saúde, você tem todas as possibilidades de recomeçar. E eu vou lhe dizer uma coisa: começar uma vida comercial, começar um trabalho, qualquer que seja, ou como colaborador, como funcionário, como empregado, como você achar, ou um negócio, começar, você tem que se dedicar, você tem que ter disciplina, você tem que ter determinação, mas recomeçar, você tem que ter tudo que aquele que começa em dobro. Você tem que ter mais decisão, você tem que ter mais determinação, você tem que ser principalmente disciplinado. Na disciplina, você precisa de hábitos. Você tem que ter bons hábitos. Você sabe que hábito é uma coisa que diferencia as pessoas. A pessoa de sucesso,
que conquistou alguma coisa na vida, ela se diferencia daquele que não conquistou, ou melhor, ainda não conquistou, porque todo e qualquer ser humano é capaz. Toda e qualquer pessoa tem chance, basta ela querer. Eu estou me lembrando que tem um rapaz que é garçom de trânsito, sempre ele participa aqui, não sei se participa hoje, ele vende água, vestido de garçom, ali na Augusto Montenegro. Eu vou até filmar com ele, qualquer dia desse eu vou filmar lá com ele, eu já falei isso para ele, vou filmar. Ele me deu uma frase no dia desse, eu estava fazendo uma live lá no comércio no Avistão, e ele me deu uma frase que eu gostei muito. A promoção que eu fiz no Avistão, que a pessoa ia com um cartão, comprava e saía com dinheiro na mão, né? Ganhava R$50 na hora. Foi sexta e sábado que eu fiz essa promoção lá no Avistão. Mas isso não importa, passou, mas se você quiser ir lá no Avistão, pode ir, que você ganha também, tá bom? Fale com o Antunes lá, com o nosso gerente. Mas o que eu estava dizendo, para recomeçar, você tem que tomar algumas decisões na sua vida. Primeira decisão que você tem que tomar, tem que ter fé. Primeira decisão, você tem que ter fé. Fé em Deus. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que é possível recomeçar. Não me interessa como você esteja. Não interessa se você estiver como eu estava em 1996. Que se eu vendesse tudo que eu tinha, não pagava minhas dívidas. Então, se eu não tivesse fé, não tivesse crença em Deus, não acreditasse em mim, eu não iria recomeçar. Porque o advogado Deusdete Brasil, que faleceu agora recentemente de Covid, ele disse: Carlos Santos, tu não tem nenhuma chance. Tu só tens uma alternativa, é pedir autofalência para te ter chance alguma de ir devagarzinho, ver o que é que sobra para ti e tal. Não vou fazer isso, falei para ele. E tem testemunha, hein? Tem testemunha. Ele disse: não vou fazer isso porque eu não quero deixar um legado para os meus filhos como falido, como ex-falido. Não vou fazer isso. Vou lutar, vou recomeçar. Tem testemunha, tá? Tem testemunha. E foi isso que eu fiz. Se eu pegasse tudo que eu tinha e vendesse, não dava para pagar as dívidas que eu assumi. Um dia eu vou contar tudo isso. Um dia eu vou contar. Não é o momento para eu contar. E recomeçar, você precisa ter fé, você precisa crer em Deus, você precisa acreditar em você. E você tem que tomar algumas providências. Você tem que se afastar das pessoas que não lhe merecem confiança. Você tem que voltar às suas origens. Você tem que escolher prioridades. Você tem que selecionar as pessoas com quem você anda. Você tem que enfrentar a situação de cara, não deixar de atender o telefone de quem lhe cobra, não deixar de procurar quem pode lhe ajudar, e se afaste de quem pode lhe atrapalhar, porque quando você está em dificuldade, as pessoas se afastam de você, aquelas pessoas
que não vê alternativa, e se aproximam de você aqueles que querem tirar proveito. Aí é que você tem que ter discernimento para você. Isso não é muito fácil, isso não é uma tarefa fácil, porque você está envolvido ou envolvida numa situação que você tem que estar olhando para todos os lados. Você tem que estar olhando para frente, visando, vendo o que pode acontecer. Você tem que olhar para os lados para saber quem está junto com você. E você tem que olhar para trás quem pode lhe atrapalhar. Né? Porque as pessoas que passaram sempre vão procurar lhe atrapalhar. Então se livre das pessoas que passaram. Quem passou, passou. Esqueça. Entende? Quem lhe faltou com confiança, esqueça, se afaste. Porque quem... Você já ouviu falar que quem faz um cesto faz um centro? Cesteiro que faz um centro faz um cesto. Quem faz um cesto faz um centro? É isso. A pessoa sempre repete. Se a pessoa falhou com você, ela vai repetir a dose. Ela vai falhar novamente com você. Então a pessoa que não merece a sua confiança, se afaste. Se você puder, não brigue, porque não é bom brigar. Confusão não é bom para ambos os lados. Mesmo que você tenha a chance de ganhar, não é bom. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto sempre de um entendimento, quando possível. Agora, quando não é possível, paciência. Eu não dou murro em ponta de faca. Eu não remo contra a maré. Eu avalio, sempre fiz essa avaliação. E talvez por isso eu tenha me tornado um vencedor. Porque eu me considero um vencedor. Porque vir da onde eu vim, de Salvaterra, na época uma vila de pescadores, município de Soure. Fui trabalhar no Ver o Peso. Me tornei um lojista, radialista, cantor. Aliás, eu não sou cantor, eu gravei discos, compositor. Depois entrei no rádio, na televisão. Tive uma passagem pela política. Eu não me considero um político. Eu me considero uma pessoa que esteve na política. Fui vice-governador do atual senador Jader Barbalho, fui vice-governador dele. Depois ele saiu para candidatar-se ao Senado em 94 e eu assumi o governo 9 meses. Mas quando ele me convidou para me ser o vice-governador dele, ele me disse uma frase que ficou muito marcada em mim. Ele disse: Carlos Santos, não estou te convidando pelos teus belos olhos. Eu disse: ótimo, ótimo. Aí disse: por que você está me convidando? Ele puxou uma pesquisa do Gallup e eu estava com 14,8% de intenção de votos para o governo do estado. E eu disse: Jader, eu aceito ser candidato na sua chapa, mas tem uma condição. Aí disse: qual é a condição, cara? Eu disse: eu não quero que você me crie nenhum problema para eu assumir os 9 meses do nosso governo, caso você saia candidato ao Senado em 94. Independente, o Jader está vivo aí, graças a Deus, com saúde. Quem estiver assistindo pode mandar para o Jader e ele vai lembrar disso. Pode mandar para o senador Jader Barbalho essa live. Tá? Diga assim: olha, o Carlos Santos estava contando a história de quando você convidou ele para ser o vice seu. Então, o Jader disse: Caboclo, é isso que você quer? Eu disse: é. E ele disse: fechado. Estendeu a mão para mim e assim eu selei. Eu nunca fui político,
Eu nunca fui de família política, eu nunca tinha me filiado a um partido político. Eu fui me filiar a um partido nanico, o PSP, e fiz uma aliança com o MDB, na época PMDB, e fui vice do Jader. E uma coisa é certa, pode falar o que falar do Jader, mas ele cumpriu comigo. Em final de março de 94, ele disse: Carlos, a gente estava vindo de Castanhal, ali perto de Santa Isabel. Ele disse: Carlos, amanhã, 10 horas, eu estou saudando aquele compromisso que eu assumi contigo lá na Rádio Clube. Era lá na Curuzu, a Rádio Clube naquela época. Aí ele disse: estou te passando o governo, amanhã, 10 horas da manhã. Aí eu perguntei, virei para ele e disse: Jader, como é que você me entrega o governo? Aí ele disse assim: do mesmo jeito que eu recebi do Hélio Gueiros. Aí eu disse: em dificuldades? Ele disse: exatamente. Tá aí, Jader deve estar assistindo, ele deve lembrar. Pode falar o que falar do Jader, mas ele cumpriu comigo. Me entregou realmente o governo em situação que não estava muito bom, porque nós estávamos atravessando uma mudança de moeda. Era uma moeda de transição, era URV, era a saída do Cruzeiro Novo, não lembro qual era a moeda, para o real. O presidente na época era o mineiro Itamar Franco, e o ministro da Fazenda na época era o Fernando Henrique Cardoso. E estava num período de mudança, era um momento de transição econômica no nosso país, e todos os estados estavam atravessando uma fase muito difícil, muito complicada. Mas assumi, dei conta do recado, fiz tudo que estava ao meu alcance, até apoiei o Jader para se eleger senador, não participei da campanha. O candidato ao governo era o ex-senador Jarbas Passarinho. Ele disse que ele estava muito bem nas pesquisas, estava lá em cima. E ele disse que não precisava do apoio do governador, achava que eu estava desgastado e tal. Eu disse: tá, tudo bem. Só saí de lá para votar, não participei da campanha política daquele ano. E quando o Jader me convidou, eu disse para ele: olha, Jader, quando terminar o nosso governo, eu como vice e eu como governador, os 9 meses, eu volto para a minha atividade, que eu gosto de fazer, que é ser radialista, ser comerciante, e você continua na sua política. E assim aconteceu. Terminei o governo, fui morar uns meses em São Paulo, que eu queria, que em política se diz, desanuviar, né? Eu queria me distanciar de quando eu voltei para São Paulo. Aliás, fui morar em São Paulo, montei 2 lojinhas de CDs naquela época e fazia shows, fazia playback em São Paulo para ganhar dinheiro, fazia de noite. E ganhava um bom dinheiro. Mas isto é recomeçar. Voltei para Belém, porque a empresa estava atravessando uma fase muito complicada. Voltei para recomeçar. Mas isto é uma história que eu conto em outra oportunidade. Eu não quero deixar essa live muito grande. Mesmo que seja já no finalzinho da live, eu peço para você mandar para 5 pessoas que você conhece. Se este assunto recomeçar foi interessante para você, certamente será interessante para muitas pessoas que você conhece. Se você entender assim e você achar que deve fazer, compartilhe com 5 pessoas, que vai ser bom para você, vai ser bom para a pessoa que você mandar e será bom para mim, porque eu vou ficar muito feliz. Este é o pagamento que eu quero receber de você. É o seu carinho. Você estar comigo amanhã, neste mesmo horário, 6 horas da manhã,
eu começo a nossa live, tá bom? Que Deus lhe abençoe e saiba que recomeçar é necessário e é possível. Acredite, creia em Deus, acredite em você e vá em frente. Um bom recomeço para você. Eu não sei como você está neste momento, não sei qual é a sua situação, mas qualquer que seja, é possível recomeçar. E eu lhe falo isso por experiência própria, porque eu já recomecei não só uma, duas, três, já recomecei várias vezes. Eu quase quebrei, quase fali. O advogado, repito, Deusdete Brasil, disse para mim que eu só tinha uma chance de pedir autofalência. Eu disse, não vou pedir autofalência. Não quero deixar um legado para os meus filhos como ex-falido. Então, se eu não tivesse tomado a decisão de recomeçar, talvez, se eu tivesse aceito a sugestão dele de pedir autofalência, eu seria hoje um ex-falido, né? Ou um falido, ou seja lá o que for. Então, sempre há chance de recomeçar. Deus te abençoe, um bom dia para você, e eu vou deixar essa live salva. E se for interessante para você, pode ver, assistir desde o início. E nós já estamos aproximadamente 1 hora aqui neste papo, que todo dia eu trago um tema para você. Amanhã será um tema diferente, ainda não sei, vou pensar o que é que eu vou falar amanhã, tá bom? Um abraço, fique aqui comigo. Eu ia falar para você, assista aí um vídeo no Brega Retrô, do meu amigo Dan Neri, que preparou um vídeo contando um pouco da minha história. Então veja lá, que você sabe a minha origem, lá de Salvaterra. Você sabe muitas coisas, você vai tomar conhecimento, tá bom? Um abraço do Carlos Santos e muito obrigado. Eu gosto muito de falar aí, desculpa aí. Tá, deixa eu ver essa frase aqui, só para mim terminar aqui. Deixa eu ver aqui. MC do Carmo, sou sua fã. Já tive a oportunidade de lhe ver na casa do seu Pinduca, mas fiquei tão feliz de ver o meu ídolo e não tive coragem de lhe cumprimentar. Não faça isso, não perca a chance. Uma das coisas que você não pode ter é inibição. Não perca oportunidade. Qualquer pessoa que me veja, eu estou sempre pronto para cumprimentar, para tirar fotos. Onde eu estiver, não tem problema, fale comigo. Não perca oportunidade. A vida é de quem tem coragem. A vida é de quem tem decisão. A vida é de quem faz e acontece. Não faça isso, não repita isso. Eu, quando tive a oportunidade de conhecer o Silvio Santos, eu estava no gabinete do senador Carlos Alberto, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, eu falei na hora, eu quero falar com ele. E fui falar com o Silvio Santos. Eu estava na casa do Jassa, e o Jassa disse que ia na casa do Pelé, lá em Guarujá. Eu disse, quero ir com você, Jassa, quero conhecer o Pelé, quero abraçar o Pelé, quero tirar uma foto com ele. E o Jassa me convidou e eu fui com o Jassa na casa do Silvio Santos, lá, do Pelé, lá no Guarujá. Tirei foto, aí surgiu a oportunidade de fazer música. Fiz música com o Pelé, gravei com o Pelé, tá no Carlos Santos, volume 10, Dois Amigos. Depois que me tornei amigo do Pelé, eu tive uma oportunidade de ter o Dudu, o filho do Roberto Carlos, fazendo o programa na Rádio Marajoara. Aí o Roberto Carlos veio a Belém do Pará para fazer um show. Eu entrei em contato com a assessoria do Dudu, a assessoria do Roberto Carlos, e disse, quero conhecer, quero cumprimentar, quero tirar uma foto com o Roberto Carlos. Eu fui com a minha esposa, amada esposa, Aline Santos, tirei uma foto
conversei, bati um papo com o Roberto Carlos, falei do filho dele que diante, eu sei, cara, eu conheço a tua rádio, pô. Eu já estive na Marajoara, na época do Almir Silva, que o Almir Silva trouxe o Roberto Carlos para fazer um show em circo, logo no início da vida do Roberto Carlos. Aí bati um papo muito legal, muito bacana com o Roberto Carlos, e fiquei mais fã ainda do Roberto Carlos. Então, são 3 ídolos que eu tenho, né? Ídolos populares, evidentemente, é o Silvio Santos, Pelé e Roberto Carlos, que eu tive a oportunidade de estar presente, de tirar fotos, ter convivência com eles, justamente porque tive coragem. Então, não deixe que isso aconteça mais. Tenha coragem, tome decisão e vá em frente. Deus é bom e é bom à beça. Um abraço. Deus é bom. Bom dia. Deus lhe abençoe.